Fala, meu querido, depois de um longo inverno aí, sem programações de vídeos aqui no nosso canal, a gente está de volta, a gente ficou um tempinho aí sem monetizar e agora está de volta para fazer com vocês uma série de exercícios até o final do ano, muitos exercícios aí para o vestibular desse final de ano. Bora com a gente? Entender o que está acontecendo? A gente começou aqui retomando um exercício da FUVEST 2025, caiu no comecinho do finalzinho do ano passado, e bora entender, ele fala sobre o efeito Compton, vou só grifar aqui para você ver do que a gente está falando, mas ele conta para a gente especificamente muita atenção nessa tabelinha, tabelinha não, nessa equação. Ela vai ser importantíssima para poder resolver o exercício. Bora com a gente? Então, eu vou fazer resumir aqui para você o que está falando. Tá chegando um fóton, ela bate aqui, colide com uma partícula, e essa partícula vem para um lado, enquanto um novo fóton de lambda linha é lançado, chamado fóton emergente, para um outro ângulo em relação à direção original a qual o fóton vinha na horizontal aqui. E ele faz algumas proposições para a gente ver qual que a gente adquire como a correta aqui nessa questão. Uma questão bem inteligente sobre a questão do ângulo, principalmente. Bora entender então o que está falando. Ó. Com base nessas informações, seus conhecimentos sobre propagações de ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. Primeiro, a maior variação no comprimento de onda do fóton, variação. Hein? Então aqui ele já pega a gente nessa análise. Variação, a gente tem que pensar sobre a diferença entre o que eu tinha no final e a que eu tinha no início. Toda vez que a gente fala de variação na física, a gente está relacionando. Então a gente pode chamar de delta Y. Delta Y não, delta lambda, né? O Y ao contrário aqui. O delta lambda nada mais é do que o lambda linha menos o lambda zero. Concorda comigo? Ó, então a variação que eu tinha no final menos o que eu tinha no início. Se a gente trazer o lambda zero para o outro lado da igualdade, lambda linha menos lambda zero vai ser igual ó, a alfa sobre m vezes um menos cosseno de θ. Veja se você concorda com a minha análise que eu fiz aqui. Ó. Eu trouxe essa. Ixi, peraí que travou aqui a tabelinha. Um menos cosseno de θ. Ao trazer esse sistema para cá, a gente conseguiu encontrar qual que é a relação de lambda menos o delta lambda, que é o lambda menos lambda zero. Então, o que eu vou me preocupar nesse momento é a razão entre alfa sobre m e em função de 1 menos cosseno para relacionar achar o delta lambda. Né? Então, o que que eu vou precisar saber? O que que eu preciso lembrar aqui nesse caso? Qual que é o intervalo em que o cosseno de θ é válido? Não sei se aí você vai ter que retomar um pouquinho de matemática para lembrar disso. O cosseno de θ, ele está no intervalo entre menos um e um, não é verdade? Então, se você quiser usar aquela relação matemática entre menos um e um é o intervalo a qual isso pode ser colocado. Agora veja, se eu coloco um valor de menos um, como é que fica isso, né? Então ficaria assim, ó, que o delta, eu estou descrevendo o delta y, né? O delta lambda é igual a alfa sobre m vezes um menos um. Esse é o menor valor que a gente tem para o cosseno aqui. Só que esse menor valor, por ter esse sinal de menos, vai se tornar em que o delta lambda vai ficar alfa vezes alfa sobre m dividido por 2. Concorda comigo? Ó? Então aqui isso aqui dá 2. Só que esse daqui é o valor mínimo. O valor que a gente tem como máximo aqui, daria que a gente colocaria, oh meu Deus, delta lambda é igual a alfa sobre m vezes um menos um e isso aqui daria que a variação de lambda seria igual a zero, porque isso aqui dá zero e tudo vezes zero deu zero. Então perceba que dentre esse intervalo a gente tem o máximo valor em que alfa sobre m vezes 2. Se eu colocasse aqui o que ele está propondo, quando o ângulo ali é 90, né? Isso ficaria alfa sobre m vezes um menos o cosseno de 90 é zero. E isso aqui daria que o delta lambda vai ser alfa sobre m
vezes 1, então dá alfa sobre m. Então perceba que o maior valor que nós temos é quando eu tenho o valor de menos 1. Está vendo que ele vai diminuindo, né? Esse valor vai aumentando numericamente falando, e consequentemente, por ser 1 menos esse valor vai diminuindo aqui. Então, conforme isso aqui cresce, esse valor diminui por conta desse sinalzinho de menos. Então, consequentemente, a maior variação que a gente tem é quando o cosseno de θ é menos 1, e o cosseno de θ é menos 1 quando ele vale 180, então essa aqui está fora. Perceba que eu estou fazendo ele bem devagar, a nossa ideia não é chegar na resolução, que na internet você tem essas resoluções desse exercício gabarito. Eu quero que você entenda o porquê que não escolheremos uma determinada alternativa. Na B. Se o ângulo θ é igual a 30 graus, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial. Bom, vamos embora então. Vamos fazer de verde aqui para diferenciar um pouquinho. Ó. Então, se a gente está falando, agora não estamos falando de delta, né? Estamos falando de lambda linha, que é o novo comprimento de onda. É um comprimento de onda lambda zero sobre alfa, mais alfa sobre m, menos 1 menos o cosseno de θ. Perceba, ó, esse cosseno de θ agora, esse ângulo θ vai ser 30. Então, esse lambda linha vai ser lambda zero mais um valor de alfa sobre m e 1 menos o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Mas eu não vou me preocupar em resolver matematicamente isso. O que eu vou me atentar? Eu vou me atentar que esse valor que a gente coloca como alfa sobre m aqui, ó, alfa sobre m vezes 1 menos raiz de 3 sobre 2, esse valor vai dar positivo. Concorda comigo? Ó? Esse valor aqui o raiz de 3 é 1,73 dividido por 10 é 0,87. Então esse valor vai dar 0,20 alguma coisa, menor que 0,20, né? Mas eu vou somar com um valor positivo, porque alfa é uma constante positiva e m é o valor da massa, a massa é positiva. Então você está vendo que esse lambda linha, esse novo lambda aqui encontrado, ele vai ser maior do que o lambda zero? Vê se você concorda comigo. Por que que eu vou dizer isso? Porque eu vou somar esse valor com com algum valor positivo. Então, esse valor lambda zero mais esse valor positivo dá um valor maior do que lambda zero. Então, se eu somar alguma coisa com um valor positivo, consequentemente, eu tenho uma coisa maior. Então, ele está falando, se o ângulo θ for igual a 30, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial. E veja, se nós aqui nós estamos falando do fóton, né? A velocidade do fóton é a velocidade da luz. E se eu tenho um comprimento de onda maior do que o comprimento inicial, eu posso dizer que o f' aqui ele vai ser menor do que o f0. Então, nessa comparação, a gente pauta na ideia de como que a velocidade da luz é uma constante para fóton, né? Viu que a minha luzinha aqui não está me ajudando agora. Mas como a velocidade é constante, quanto maior é o comprimento de onda, eu vou lembrar que velocidade da luz é igual a lambda vezes f, né? A velocidade da luz aqui, ó. Se C é uma constante, quanto menor é o lambda, maior é o f, quanto maior é o lambda, menor é o f. Então aqui são inversamente proporcionais. Então ele está falando, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial, verdade. Isso aqui é uma verdade, então a gente chegaria nessa alternativa B. Vamos às outras. Ó. Quando θ é igual a zero, a velocidade do fóton é menor que a do fóton incidente. Não, a velocidade do fóton é a velocidade da luz. Então a velocidade dele não se altera. Tá? Então isso aqui dizer que é menor está errado. Se o ângulo θ é igual a 60, a variação no comprimento de onda é menor se a partícula for o elétron do que a partícula for um próton. Então, aqui, de novo, né, a variação dele está associada, então a variação do lambda, né? Ela vai ser igual a alfa sobre m vezes 1 menos o cosseno de θ. Faltou um menos aqui. 1 menos o cosseno de θ. Aqui é a nossa equação que ele está falando, eu estou fixando para as duas situações, para as situações, para o próton e para o elétron, a gente está perguntando sobre a variação desse ângulo. Deixa eu só colocar uma linha aqui para dividir bem as nossas alternativas. Veja,
O que que a gente está associando nesse caso? A gente está associando a massa do elétron e a massa do próton. Se a gente falar que a massa, espero que você saiba isso, a massa do elétron ela é bem menor do que a massa do próton. Vou colocar só menor só para não preciso me preocupar com isso. Agora, se nós colocamos o elétron aqui com uma massa pequena, ele tem uma variação de ângulo já grande, uma vez que alfa é uma constante e o θ aqui também é uma constante. Consequentemente, se a massa do elétron é menor que a massa do próton, o delta lambda do elétron ele é maior do que o delta lambda do próton. Né? Então aqui elas são inversamente proporcionais nesse sistema. Ó. Então a variação no comprimento é menor se a partícula for um elétron do que a partícula for um próton, né? Ele é o contrário, né? Ele está falando que se for um elétron, ela é maior do que a variação de ângulo se for um próton. Belezinha? Então aqui ele está falando se o comprimento de onda no fóton é menor, a variação do comprimento de onda é menor, se for um elétron, então é inversamente proporcional. Não está errado também. Um fóton que emergiu perpendicularmente à sua direção inicial não sofreu mudança na sua frequência. Ó, então eu tenho o caso aqui quando ele vale 90 graus. Quando ele vale 90 graus, o cosseno de θ é zero, então houve sim uma variação de alfa sobre m. Se houve uma variação aqui de lambda, consequentemente houve uma variação na frequência. Então, dizer que não sofreu também está errado, então a gente chega na alternativa B. Então, uma questãozinha muito legal, achei para a FUVEST mais uma vez está de parabéns pela questão de analisar essa situação e muita gente quando olha essa questão fica com medo e deixa para resolver. Mas aqui está bem resumidinho para ver se você consegue entender o que aconteceu, beleza? Espero que você tenha entendido, se já aproveita e deixe seu like aqui e ajuda a gente cada vez mais a chegar a tanta gente que está estudando. Bora, obrigado, então a gente continua em breve, diariamente a gente vai trazer para vocês exercícios aqui da FUVEST, da Unesp, de tudo quanto é vestibular que você está prestando. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!